Obrigado. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos nessa noite. Pela misericórdia de Deus, Deus nos colocou ali à frente da congregação desta igreja, ali no Maísa. E tenho a honra hoje, concedida pelo pastor Leandro, de trazer a mensagem que nós iremos meditar nessa noite. Quero apresentar ali a minha esposa. Queria que ficasse em pé, rapidinho. Ela é resposta de 1 ano e meio de orações. Pode sentar. E sem oração a gente não consegue nem casar, né? Pela misericórdia de Deus, Deus me concedeu a Jaqueline, que tem sido bênção abundante na minha vida. Nós meditaremos nessa noite em um salmo que nos traz grande esperança para o futuro. Nós não sabemos exatamente quem foi que escreveu esse salmo, mas o salmista ele descreve com bastante perfeição a libertação do povo de Israel do cativeiro. Ele é um salmo que faz parte de 15 outros salmos, ou poemas, que são os salmos 120 até o 134. E eles eram cantados pelos peregrinos quando eles iam nas festas religiosas em Jerusalém, no templo. Eles são chamados de cânticos de romagem ou cântico dos degraus. Porque eles subiam, os degraus do templo entoando esses hinos. Nós vamos então meditar num desses hinos, num desses salmos nessa noite, que é o Salmo 126. Essa mensagem foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Aqui é a segunda vez que eu estou tendo a oportunidade de pregar ela. Eu preguei no Maísa, na virada do ano. E Deus me colocou no coração compartilhar com os irmãos essa mesma palavra que falou muito ao meu coração e eu acredito, pela misericórdia de Deus, falará também ao coração dos irmãos. Nós vamos ler o texto bíblico então, Salmo, capítulo 126. A versão que eu estou usando aqui é da Revista e Atualizada. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso 4, restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, me coloco, ó Deus, nesse momento diante da Tua presença. Te peço, ó Pai Santo, que o Senhor possa estar preparando os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Que não seja, ó Deus, eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito falando ao coração de cada irmão aqui presente. Alimenta, Senhor, o Teu povo. Esse é o desejo do meu coração. No nome de Jesus oramos. Amém. O povo de Israel foi conduzido por Josué e ele entrou então na terra prometida. Essa terra, a terra prometida, foi dada aos descendentes de Abraão, como nós sabemos. Contudo, o povo, no decorrer da história, se esqueceu do Senhor e se desviaram dos seus propósitos. Eles começaram a adotar os costumes dos povos ao redor. E por causa disso, Deus levantou profetas, juízes, para estar advertindo o povo para se arrepender. Contudo, nós sabemos que o povo caía, levantava, até que Deus, o cálice da ira, de Deus transbordou. E Deus então expulsa o povo da terra que havia lhe dado. E essa expulsão ela ocorre basicamente em 2 momentos na história. No primeiro momento, os assírios invadem o reino do norte, com capital em Samaria. Ali havia o culto ao bezerro de ouro, que eles atribuíam como sendo aquele que tirou eles do Egito. Deus então manda os assírios castigarem o povo no reino do norte. No ano 734 a.C., começa a invasão por Tiglat-Pileser. Ele invade a região norte, conhecida como Zebulon e Naftali. E no ano 721, existe a captura definitiva do povo e a dispersão do reino do norte para as terras assírias. Esse foi o momento em que o reino do norte ele é levado em cativeiro e ele nunca mais retorna à terra de Israel.
O segundo momento acontece com o povo de Judá, que também segue os maus caminhos dos seus irmãos. Eles se desviam do Senhor e Deus pune o povo. No ano 586 a.C., o reino do sul, ele é levado em cativeiro pelo rei Nabucodonosor, que já havia destituído os assírios, né, e era o reino dominante na ocasião. Nessa invasão dos babilônios há um grande desastre para a nação de Israel. Existem muitos presos, os idosos são mortos, as crianças são mortas, o povo é levado em cativeiro, a cidade é destruída, o templo é destruído, as casas são destruídas. E eles ficam então, seguindo a promessa que Deus havia feito através dos seus profetas, eles ficam 70 anos no cativeiro. 70 anos vivendo como escravos em terras estranhas. O Salmo 126, ele tem então em 2 pontos bastante marcantes aqui. O primeiro, quando o salmista lembra com alegria do retorno desse povo que estava no cativeiro para Jerusalém. O povo, Deus traz ele de volta. E é um momento de grande festa, é um momento de grande alegria. E isso é marcante nos primeiros 3 versículos do Salmo 126. E um segundo momento, o Salmo 126 fala também, quando o salmista clama a Deus para lhe devolver ou lhe restituir as bênçãos de antigamente. O salmista então ora a Deus, ao Deus dos céus, para que restaure a sorte do povo. Eu quero analisar esse texto com os irmãos em 3 perspectivas. O primeiro momento, então, o salmista olhando para o passado, está nos versos de 1 a 3. O texto bíblico diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O momento aqui é de grande regozijo. O comentarista Warren Wiersbe, ele nos conta que os que foram libertos mal podiam crer no que estava acontecendo. Eles sonharam no cativeiro com o dia da volta. São 70 anos longe da terra, 70 anos longe de casa, 70 anos de sofrimento. 70 anos sem poder fazer aquilo que eles faziam e tinham na sua terra natal. Esse mesmo comentarista, ele diz que eles olham a situação e eles acham que aquela situação era boa demais para ser verdade. Por isso eles se enchem de júbilo, por isso eles se enchem de alegria. Eles olham para o passado e eles veem o grande momento em que Deus liberta o seu povo. Eles haviam sonhado e o sonho estava agora se concretizando. Existe nessa vinda do povo do cativeiro 2 coisas bastante marcantes para o povo, e eles reconheciam isso. Primeiro, Deus estava perdoando o pecado do povo. Deus trazendo o povo de volta, Deus estava perdoando o pecado. Isso está registrado em Isaías capítulo 40, versículo 1 e 2, e também no capítulo 44, versículo 21 e 22. De modo que agora eles podiam recomeçar. Na Babilônia, os judeus haviam perdido seus cânticos, mas agora eles poderiam novamente cantar, gritar de alegria. A volta à terra natal é vista como grande bênção de Deus. Em todo o tempo do cativeiro, eles estavam longe da terra, longe da colheita, longe de um reinado, porque não tinham rei, foram levados cativos, mas agora eles estavam sendo devolvidos e agora surgia esperança no coração deles. Interessante observar que eles não culpam a Deus por terem levado eles para o cativeiro e nem culpam outras nações. Lá em Esdras, capítulo 9, verso 7, diz que eles reconhecem a culpa deles mesmos, a culpa do pecado, por eles terem sido levados em cativeiro. Mas agora Deus traz eles de volta. A adoração e a alegria deles é demonstrada nesses primeiros 3 versos. Esse mesmo comentarista, Warren Wiersbe, diz que a alegria deles era uma resposta humana apropriada para o momento que a misericórdia de Deus estava sendo demonstrada na terra. Isaías prenunciou essa alegria do povo. Lá em vários textos, Isaías 48, 20, 49, do 8 ao 13, 51, 11, e outros textos, quando ele profetiza de quando Deus libertaria o seu povo.
E ele também fala de que outras nações reconheceriam essa liberdade do povo. Isso está em Isaías 43, 43 do 10 ao 21, por exemplo. Um outro comentarista, Derek Kidner, ele fala que o Salmo também ele trata de uma restauração. O povo olhava para o passado, o cativeiro, e agora eles estavam sendo restituídos, inclusive em relação à fome, em relação à seca, a esperança que eles estavam, de que agora a vida poderia voltar ao prumo, ela poderia começar de novo, e a esperança toma conta das pessoas. Por isso eles dizem, foi como um sonho, como rimos, como cantamos de alegria, como fomos felizes. O outro comentarista, F.F. Bruce, ele diz que eles estavam radiantes. Deus estava trazendo sobre o povo a restituição das suas propriedades. Antes, na invasão de Nabucodonosor, eles foram arrancados de suas terras. Os seus bens foram saqueados. Agora, eles estavam sendo devolvidos para a sua terra. Existia esperança de restituição também de propriedades. Jerusalém era o símbolo da cidade de Davi. Para o judeu era a Sião, o lugar da presença de Deus, o lugar do cuidado, da proteção de Deus. Agora em Jerusalém eles estavam de volta ao Monte Sião, a cidade de Davi, e isso era um motivo de grande alegria. É importante nós entendermos que enquanto eles estiveram em cativeiro, eles estiveram sem rei, eles não tinham sacrifícios, eles não tinham sacerdotes, eles não tinham o seu sistema de culto, a sua liturgia de culto foi retirada deles. Mas é importante nós entendermos que Deus não se esqueceu deles. E agora é marcante o momento da volta. Agora, depois de 70 anos, Deus move o coração de Ciro e ele passa um decreto libertando os judeus, e não apenas libertando eles, mas dando escolta para que eles voltem em segurança, autorização para reconstruir a cidade, o templo, e não todos voltam, mas muitos voltam, e eles começam então a reconstruir o templo, as suas casas, os muros. Esse é o período em que a Bíblia narra em Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa restituição que Deus faz ao povo, ela é comparada à restituição da saúde de Jó. Tudo foi tirado de Jó, mas no momento X, Deus devolve tudo a Jó. Ele devolve família, ele devolve bens, e ele devolve prosperidade a Jó. O momento de alegria, onde tudo é devolvido, é o mesmo sentimento de alegria aqui do Salmo. O momento em que a sorte do povo é devolvida, e os povos ao redor reconhecem que Deus estava agindo. É interessante isso. Não apenas o povo reconhecia a misericórdia de Deus em trazê-los de volta, mas as nações ao redor reconheciam que Deus estava agindo. Quantas vezes nós mesmos, quando olhamos para trás, nós nos lembramos dos livramentos que Deus nos deu. Quantas vezes nós, como igreja, olhamos para o passado, nós reconhecemos quantas coisas o Senhor fez por nós. Talvez muitos tiveram, quem sabe, os seus casamentos restaurados, a sua saúde restaurada. Talvez muitos se alegraram ou se alegram ao olhar para o passado e ver o que Deus fez. Isso é motivo de grande alegria. Um outro motivo que nós temos como igreja para olharmos para o passado e termos um motivo de grande alegria é quando nós olhamos para Jesus e entendemos e reconhecemos o momento do nosso resgate. Jesus nos resgatou do pecado, que nos conduziria para a destruição eterna. O salário do pecado é a morte. Jesus, ele nos resgata, ele quebra a nossa dívida. O Salmo, ele aponta para situações de lembrança de um passado em que Deus abençoou. Mas ele não apenas aponta para o passado, mostrando que Deus um dia abençoou. O salmista também, ele olha a situação atual do povo. O versículo 4 diz assim: restaura-nos a sorte. Mas o verso 1 começa falando que Deus havia restaurado a sorte. Quando eles olham para o passado, houve um momento no passado em que Deus restaurou a sorte. Mas agora, na situação presente,
parece que Deus precisa novamente restituir a sorte. A verdade é que o povo, ao voltar do cativeiro, eles tiveram grandes dificuldades. Eles enfrentaram grandes desafios. E muitas das suas expectativas estavam sendo frustradas. Porque quando eles olhavam agora como estava a terra, a alegria deles começou a desaparecer. Porque quando eles chegaram na terra, não tinha coisas fáceis para eles fazerem. Eles tinham que recomeçar. As casas estavam destruídas, os muros estavam derrubados, o templo estava destruído. E agora, diante da realidade do lugar, precisa haver um regaçar de mangas, colocar as mãos à obra. O retorno à terra natal, ao retornarem à terra natal, eles tiveram de enfrentar grandes consequências do longo período de exílio. Enquanto eles estavam longe, não teve ninguém para cultivar a terra, não teve ninguém para preparar o solo, não teve ninguém para plantar. As cidades, os campos estavam desolados. A pressão do exílio foi removida, mas ele deixou marcas na cidade deles, no ambiente em que eles estavam agora. E eles estavam tremendamente espantados. Sua cidade estava desolada, escassez de alimento, porque não havia sido plantada, as plantações não tinham sido colocadas. Então não tinha agora alimento. Vamos comer de quê? Vamos viver de quê? Como que nós vamos morar? Como nós vamos fazer para reconstruir? Nós não temos ferramentas para trabalhar a terra. Eles estavam diante de uma situação em que havia escassez, solo erosivo. Era importante, meus irmãos, que o povo, ao voltar para a terra, eles tinham que trabalhar a terra. Mas também era importante que, ao trabalhar a terra, Deus precisava abençoar. Deus precisava enviar chuvas. Deus precisava estar com eles, abençoar o trabalho deles. Salmo 127, versículo 1 e 2 fala sobre isso. Se o Senhor não cumprisse a promessa da aliança e não enviasse chuva no devido tempo, as colheitas não brotariam. As promessas constam lá em Levítico, capítulo 26, versículo 4, Deuteronômio 11, versículos 10 a 12, e o Deuteronômio 28, versículo 12. Se Deus não enviasse a chuva no momento oportuno, não haveria colheita, e o trabalho todo seria em vão. Eles estavam diante de uma grande incógnita. O que fazer agora? Como é que vai ser nossa vida agora? Por onde nós começamos? Onde nós colocaremos a mão primeiro? Houve então uma grande bênção recebida, com grande alegria, mas agora estavam diante de um grande desafio, o desafio do recomeço. E eles falam no verso 4, Senhor, restaura-nos a sorte. Senhor, faz-nos viver de novo aquele tempo do passado. Faz que agora nós tenhamos novamente colheitas. Faz que agora nós tenhamos novamente chuvas para regar a terra. Senhor, nos abençoa, esteja conosco, nos ajuda. Esse é o clamor do salmista ao olhar a situação presente. O salmista, então, ele olha para o passado. E ele lembra de um momento que marcou a nação de grande alegria. Ele olha para o presente e ele vê um grande desafio. Mas o salmista também, ele olha para o futuro. Versículos 4 a 6 diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Apesar deles terem ido para o cativeiro, eles sabiam o Deus que eles serviam. E agora eles olham para o futuro. Restaura, Senhor, a nossa sorte, igual às torrentes do Neguebe. Faz-nos prosperar novamente. E o salmista usa aqui duas alegorias para clamar a Deus. A primeira delas é as correntes do Neguebe. As correntes do Neguebe ficam na região sul, onde a terra ela é extremamente árida, é seca. Os rios são sazonais, surgem em certas épocas do ano, o restante do ano é sequidão. Certo comentarista diz que é como se fosse veias secas,
sem água, a terra seca, não tinha verde, só tinha deserto. Quando vem então as chuvas nas regiões montanhosas e a água transborda para aqueles rios secos, então os rios começam a transbordar. As plantas florescem novamente, a terra se cobre novamente de verde. Aquilo que era deserto agora reverdece. As plantações voltam a produzir alimento para o povo. O povo que lançou a semente em terra seca, agora ele recebe o rio que vai fazer a semente brotar. As plantações voltam a produzir alimento. O salmista, ele reconhece nesse fenômeno que acontece na natureza, algo semelhante àquilo que o povo estava vivendo, aquilo que o povo estava passando. Pois eles estavam diante de uma situação de caos. E eles precisavam que Deus devolvesse a eles o mesmo nível de bênção que acontecia nas correntes do Neguebe. Quando Deus enviava as chuvas e a água cobria a terra seca e fazia a terra reverdecer novamente. Isso traz esperança ao salmista. A chegada do rio do Neguebe é uma chegada marcante. Ele chega de forma súbita. Ele chega em um momento. Num determinado momento a água aparece e ela começa a devastar. E ela vem num volume muito grande. E ela começa a regar toda a terra. As bênçãos de Deus sobre o seu povo. Agora o povo tem como se alimentar. E o solo vai produzir novamente vida. A segunda alegoria que o salmista usa é a figura do semeador. O texto diz que enquanto se semeia, ele anda semeando e ele vai voltar colhendo. Só que a semente, ela tem de ser semeada ainda quando não tem água. A semente, ela é lançada na terra quando não tem água ainda. Ela é lançada pela fé. Eles lançam na confiança de que Deus vai derramar as chuvas no momento oportuno. Certos comentaristas acreditam que quando o povo voltou, como eles não tinham equipamentos para arar a terra, alguns comentaristas acreditam que eles cavavam os lugares para colocar semente com as próprias mãos. E daí o motivo deles estarem chorando, porque eles tinham que pôr a mão no chão, abrir o buraco, colocar a sementinha, e as lágrimas corriam do seu rosto e molhava a terra. Então eles não sabiam como aquilo ia fazer para brotar. Era um semear com dificuldade. Era um semear com lágrimas. Nas Escrituras, a água, ela é uma figura do Espírito de Deus em várias passagens. E do vigor restaurador que Ele concede àqueles que o buscam. João capítulo 7, vamos ler. João capítulo 7, versículo 37 e 38. João capítulo 7, verso 37 e 38 diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A Bíblia tem diversas passagens onde as águas e o orvalho sobre a terra seca gera vida. Jesus é a água que nos alimenta. Jesus é a água que quando toca na terra seca dos corações humanos, ele gera vida. As torrentes do Neguebe marcam o início das bênçãos do Senhor sobre o seu povo. Agora, com a presença de Jesus, nós temos novamente vida para as terras secas do nosso coração e do coração daqueles que precisam do Senhor. Eu quero passar rapidamente um vídeo que vai mostrar claramente para os irmãos como que é as torrentes do Neguebe. Porque às vezes a gente fala, mas a gente tem que ter o entendimento correto. O que o salmista estava dizendo? O que ele estava pedindo? Eu queria que o irmão colocasse então, e os irmãos prestem atenção. O Neguebe está hoje localizado no extremo sul da Palestina.
um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. É exatamente isso o que o Salmo está dizendo. Senhor, restaura-nos de novo, como as correntes do Negueb. Eu acredito que essa igreja, eu estou ali no Maísa diante de muitos desafios, mas eu acredito que os desafios da segunda igreja também são grandiosos. Eu lembro do passado. Eu lembro de um tempo em que essa igreja tinha 600, 700 membros ou mais. Eu lembro de um tempo em que a primeira igreja batista em Goiânia tinha 1.200 e poucos membros. Mas isso ficou no passado. Hoje, quando olhamos para as nossas necessidades como igreja, Deus se refere às correntes do Negueb, se referindo ao povo. Não a uma pessoa só, mas ao povo dele, que estava em cativeiro e volta para a terra, encontra dificuldades e olha para o futuro. Nós, como igreja do Senhor, precisamos também olhar para o futuro. E nós precisamos orar e clamar a Deus: Senhor, devolve-nos a sorte, como as correntes do Negueb. Faz de novo, Senhor, nesse tempo, o que o Senhor já fez na nossa história. Eu gosto muito de ler biografia de alguns missionários. E eu gosto muito de ver quando eles oravam, quando eles pregavam o evangelho, pessoas se
paravam nas calçadas dos nossos templos, aceitavam Jesus nas calçadas e entravam para a igreja. Eu particularmente sonho com um dia em que Deus poderá fazer isso novamente. Um dia em que a igreja, unida em oração, clamará a Deus e Deus novamente fará exatamente isso e que Ele está fazendo nesse salmo. Levando Jesus, a nossa água viva, a nossa verdadeira corrente do Negueb para a vida de outras pessoas. Enchendo novamente os nossos templos de salvos, como já foi assim no passado. Nós temos sementes, e eu já estou concluindo, nós temos sementes sendo lançadas pela fé. Alguns estão chorando sobre elas enquanto semeiam, mas Deus é poderoso para fazer sua semente germinar. Muitos de nós estão semeando no trabalho, na família. Muitos estão semeando na vida sentimental, espiritual, chorando. Chorando por aqueles que ainda têm o coração duro, para que tenham fé em Jesus. Continuem lançando a semente da palavra de Deus. Mesmo que num primeiro momento você não veja a água vir para regar a semente, para que ela germine, lance a palavra de Deus, pregue o evangelho. Deus é poderoso para fazer a nossa semente florescer. Ele é poderoso para salvar os nossos familiares. Ele é poderoso. Ele é poderoso para te prosperar, para fazer a sua semente crescer. Ele é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele está trabalhando. Prepare-se para receber a colheita. Muita gente talvez vê você chorando sobre a sua semente, sobre o seu pedido, e talvez deboche de você. Talvez fale que você está perdendo tempo na igreja. Talvez você está sendo um crentinho, como eu já ouvi algumas vezes. Mas não olhe para isso. O texto bíblico diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão grandes feixes. Colherão grandes feixes. Eu creio na ação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua semente, sobre a semente da igreja. Nós precisamos da intensidade dessas correntezas do Negueb sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos vizinhos, sobre aqueles que ainda não conhecem Jesus. Esse texto do Salmo 126, ele também tem uma conotação cristológica. Ele aponta para um tempo em que Jesus entrará na terra seca e a terra reverdecerá. Ela vai voltar a ter vida. As vidas vão voltar a se render aos pés da cruz. Diante desse grande agir de Deus, onde as pessoas vão ter, pela fé, as suas vidas marcadas pela salvação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós precisamos crer ainda. Nós precisamos olhar para o futuro. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para o Deus que pode mudar a história de uma pessoa. E a minha oração hoje faz-nos, Senhor, vivenciar novamente o tempo do derramar das tuas águas de vida sobre vidas sedentas. Devolve-nos, ó Deus, pela tua misericórdia, a alegria dos tempos passados, onde víamos pessoas se renderem aos pés do Senhor, onde víamos os bancos das nossas igrejas cheios. A gente tem o costume de dizer que o que importa não é quantidade, é qualidade. Na verdade, o que importa é as duas coisas, é qualidade com quantidade, quantidade com qualidade. Elas podem andar juntos, Deus pode prover. Concluindo, do dia para a noite, em um instante, Deus ele pode mudar a nossa vida. Para Deus não existe dificuldades. Jesus é a água que sacia a nossa sede. Ele é a representação perfeita das correntes do Negueb. Vamos orar? Eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos semear com lágrimas. Mas como o texto bíblico diz,
nós colheremos grandes feixes para a honra e glória do Senhor. Pai Santo, Pai amado, essa é a Tua palavra, palavra de vida, palavra de esperança, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós não servimos, Pai, a um Deus morto, a um Deus que agiu apenas no passado. O Senhor é o Deus que age hoje. O Senhor é o Deus que pode mudar a história. O Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não é como se já fosse. Pai, usa, Senhor, cada irmão que está aqui presente. Outros não puderam estar aqui, mas o Senhor preparou estes que estão para ouvirem a Tua palavra, para que eles tenham, ó Deus, uma atitude de fé, que eles clamem ao Senhor, que eles levantem, ó Deus, como igreja, um clamor ao Senhor. Faz-nos novamente ter, ó Deus, as correntes do Negueb, ó Deus, sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares que não Te conhecem, sobre os vizinhos que não Te conhecem. Usa-nos como instrumento nas Suas mãos, que possamos semear, ó Deus, mesmo com lágrimas, mesmo sendo acusados, mesmo sendo denegridos, que nós possamos semear na fé, na esperança de que o Senhor fará essa semente frutificar, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Usa-nos conforme a Tua vontade, usa-nos conforme o Teu querer, que seja feita a Tua soberana vontade, que o Teu nome seja de novo glorificado intensamente. Ó Deus, que aquela intensidade de alegria quando o Teu povo retornou, ela volte, ó Deus, e que as bênçãos do passado voltem para a honra e glória do Teu nome, quem sabe melhores, quem sabe mais amplas, quem sabe agora com mais maturidade, com mais crescimento. Pai, eu apresento cada família aqui diante do Senhor. E eu Te peço, ó Deus, pela Tua misericórdia, porque nós não somos merecedores, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, visita cada um aqui nessa noite, naquilo que eles precisam de transformação, naquilo que eles precisam, ó Deus, reviver no Senhor, para que a esperança brote de novo, para que a fé, ó Deus, se fortaleça e para que o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus nós oramos. Amém.